Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um dia de live. Gente, a nossa live de hoje vai tratar sobre um assunto que muitos me perguntam: como é iniciar no tributário sem ter experiência nessa área e ainda sem nunca ter feito estágio nessa área, tá? Gente, como é que funciona? Então, como lidar com essa situação da falta de experiência ou ainda nunca ter feito um estágio na área e agora quer trabalhar com direito tributário? Gente, o fato de nunca ter feito estágio, vamos começar por isso, tá? Ou até mesmo não ter a experiência na área tributária, porque você nunca trabalhou com direito tributário, mas você tem muita vontade de trabalhar com direito tributário. O que eu falo, repito, que é essencial é você ter o conhecimento, então você estar atualizado, tá? A experiência, é claro que ela é importante, sobretudo, né? Depois com uns anos de experiência você percebe que tudo fica mais fácil até pra você, mas o início é difícil. Vejam, quando eu comecei a trabalhar com tributário, vou ser bem sincera com vocês, eu nem sabia o que era tributário. Eu não tinha tributário ainda na minha faculdade. Eu estudei. Foi o que eu fiz, eu estudei. Só que a experiência, ela é importante, mas ela vai vir com o tempo. Se você nunca começar, você nunca vai ter experiência. E aí você sempre vai ficar parado no tempo, pensando, poxa, deveria ter feito tributário, mas eu não sabia como, porque eu não fiz estágio nessa matéria. Gente, estágio é importante? Ele é importante, mas você não pode ficar travado em algo que já está lá no passado que você não pode mudar. O que você tem que fazer é buscar agora esse conhecimento e ter essa vontade, que nem eu vi ali que a Giovana colocou. Eu quero muito começar. Pronto. Agora, eu vou dizer aqui já alguns erros que vocês não podem cometer. E assim, eu peço até desculpas, né? E assim, eu acho que eu recebo até hoje muitas críticas, mas críticas construtivas. É claro que tem algumas críticas que a gente olha e pensa, poxa, não é por aí. Para vocês terem ideia, eu já recebi crítica por que o meu vademecum é cor de rosa. Porque eu sou feminista, porque não tem nada a ver com isso. Quando eu escolhi cor de rosa para o vademecum, assim, para os meus outros livros, foi uma única razão. Aliás, duas. A primeira, que a carteirinha da OAB é cor de rosa. E eu acredito que quanto mais você buscar aquilo, você vai ter aquilo. A segunda razão é porque eu gosto de cor de rosa. E daí, se eu gosto de cor de rosa, eu também gosto de azul. Eu amo azul. Aliás, a minha cor preferida é até o azul. Mas eu não fiz o meu vademecum azul, porque a carteirinha da OAB é cor de rosa. Esse foi o único motivo. Recebi já inúmeras críticas falando por que o meu vademecum... Essa crítica, para mim, não é uma crítica construtiva. Mas as críticas construtivas, eu faço a melhor avaliação e eu tento melhorar. Então, permitam-me aqui dar um conselho para vocês, né? E é claro, cada um, né, segue se quiser, se não quiser. É como eu fiz, eu não mudei a cor do meu vademecum porque estava sendo criticada porque é cor de rosa. Mas o que eu tenho visto muito, quando você vai buscar um emprego, você tem que se valorizar, tá? Então vamos dizer que você vai buscar um espaço em um escritório de advocacia tributária, que você prefere começar em um escritório, talvez até para ganhar essa confiança, essa experiência, para depois você tentar abrir seu próprio escritório. Gente, quando você for buscar a sua vaga, não fique dizendo que você não tem experiência, você não sabe tributário, mas quer aprender tributário
com essas pessoas. Isso não vai ser legal para você, tá? Ah, então você quer que a gente minta? Não, mas perceba a diferença. E eu vou falar isso porque hoje eu emprego muitas pessoas, eu analiso muitos currículos. Eu vou dizer, a impressão que me causa quando eu recebo um currículo da pessoa falando isso, que não sabe tributário, mas quer aprender comigo tributário. Ó, se você quer aprender tributário, então primeiro você tem que buscar um lugar para aprender tributário. Qual seja, vamos fazer cursos. Quer aprender comigo? Sou sua parceira, mas não no escritório. Aqui no escritório, a gente tem que, correr com as coisas. É claro que a minha equipe diz que aprende muito comigo, eu aprendo muito com eles, porque a gente discute muito. A mesma coisa, muita gente tenta trabalhar comigo online, que está em outra cidade, porque quer trabalhar comigo, mas via online. Mas comigo, funciona online, às vezes parceria, a gente faz reuniões, mas o trabalhar, a gente tem que estar presente. Então, assim, eu consigo me comunicar com a minha equipe via online perfeitamente, né? Às vezes eu não tô e a gente faz várias reuniões, só que até a minha equipe fala, Josi, é diferente quando você tá aqui no escritório. Porque, assim, a troca de ideia, ela é muito rápida, o raciocínio é muito rápido entre a equipe. Então, perceba o que eu tô te falando. Não é para você mentir, é para você ser honesto. Aí também você vai falar assim, não é para você não ser humilde, tá? Ah, porque eu não sei, eu quero aprender com você, me dê essa oportunidade de trabalhar no seu escritório. Gente, quando a gente vai contratar alguém para trabalhar conosco, a gente quer que venha uma pessoa preparada. Preparada de que forma? Que tenha um mínimo de conhecimento na área de direito tributário. E aí, só para vocês perceberem, tá? Eu recebi uma vez um currículo aqui no escritório de uma pessoa que nunca tinha feito estágio e nunca tinha trabalhado em nenhum escritório, tá? Era um currículo de uma pessoa e que eu liguei, conversei, marquei entrevista, ela me explicou, não, que quando eu me formei, eu ganhei neném e não consegui emprego, estava trabalhando, estava cuidando do meu filho, mas eu busquei fazer vários cursos de atualização. E, gente, o currículo dessa menina era cheio de cursos de especializações, de extensão. Aquele currículo me chamou a atenção, porque ela buscou conhecimento. Fiz a prova com ela. Ela foi muito bem na prova. Por quê? Porque ela tinha o conhecimento. Então, aquela pessoa não importava para mim se ela tinha tido experiência como estagiário ou não, ou se tinha tido experiência em outro escritório, porque eu fiz a prova com ela e ela mostrou conhecimento. Contratei ela, chamei ela para trabalhar aqui no escritório, mas na época acabou que aconteceu um fator externo lá, particular com ela não pôde aceitar. E aí ficou para uma segunda oportunidade, tá? Mas eu não me esqueço da situação. Ela chegou para mim, ela foi sincera, nunca fiz estágio porque na época eu estava me dedicando só a estudar e realmente um monte de curso. E quando eu me formei, eu não fui trabalhar porque eu ganhei neném, mas ainda assim eu nunca parei de estudar. Ela fez curso tal, fez. Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, ela é preparada. Ela tinha tanto curso que eu fiquei impressionada com os cursos que ela tinha. Fiz a prova, ela mostrou conhecimento. Quis contratá-la para o meu escritório? Claro que eu quis. Porque só o fato de você ter feito estágio em outro lugar não quer dizer que você já tem o conhecimento também. Eu não sei como foi seu estágio. Tá? Às vezes o teu estágio você ficava lá sem fazer nada. Então, não se prendam a isso. Nunca fiz estágio na área. Não se prenda a isso. Você tem o conhecimento? Então, venha. Então, vá para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer pessoas que tenham conhecimento, que sejam interessadas.
Agora você pega um currículo, e é o que eu vou dizer o que acontece. Eu abri uma vaga para estagiário a semana passada. Eu abri a vaga para estagiário e assim, vieram vários currículos, mas poucos me chamaram a atenção, porque a gente faz aqui três fases para trabalhar conosco, seja de estagiário, seja de advogado. A primeira fase é a análise do currículo, a segunda fase é uma prova e a terceira que é a entrevista. Porque antes a gente invertia, a gente fazia análise de currículo e fazíamos entrevista. Tem pessoa que fala, que a gente fala, meu Deus do céu, a gente fica impressionado, né? O quanto que a pessoa fala, mas depois quando fazia a prova a gente via que a pessoa não se preocupava minimamente para fazer aquela prova. Que geralmente a gente pede a elaboração de um parecer ou dá um caso aqui prático para que a pessoa solucione. E aí, quando faz aquela prova, daí a gente fica analisando, para vocês terem ideia, tá? Eu e minha equipe, a gente fica analisando, poxa, se na oportunidade que está sendo oferecida a essa pessoa, para ela buscar a vaga dela, ela não está se interessando em fazer o seu melhor, imagine depois que estiver dentro do nosso escritório, tá? Então, a gente analisa, inclusive, isso. Às vezes, a prova não é tão boa, mas a gente vê o grau de dedicação, o grau de aprofundamento que a pessoa foi buscar para fazer aquela prova. Aí a gente contrata. Nós queremos, e eu falo nós, é porque a maioria dos advogados, eu converso com vários advogados o tempo todo, mas a maioria dos advogados querem pessoas que estejam ali dispostas a estudar. Aqui no nosso escritório a gente cobra muito isso. A pessoa tem que estudar. Se você me falasse, eu tenho prática, mas não tenho teoria, não tem como. Não tem como. Aí é o quê? É um robô? É algo mecânico? Então, assim, o conhecimento, ele vem em primeiro lugar. É por meio do conhecimento que você vai adquirir a prática, e não o inverso. Mas eu faço tanto que eu já sei. Ok. Mas será que daí você só sabe aquilo que você está fazendo? Não é? Então a gente tem que verificar. O ideal, o melhor dos mundos, sem dúvida alguma, é ter teoria e prática. Claro, né? O melhor dos mundos. Mas, vejam, eu tenho que começar. E para eu começar, eu preciso ter o conhecimento. Então, o fato de você não ter feito estágio na área ou nunca ter trabalhado na área não lhe impede de você ser um excelente advogado, um tributarista referência. Agora, não queira buscar um trabalho sem ter experiência, sem ter conteúdo. Que aí você não vai conseguir. Eu repito, quando eu olho para os currículos e que mandam no e-mail, eu não tenho experiência, nunca trabalhei com um tributário, mas eu quero muito aprender com você. Mas aqui no escritório, como é que você vai vir aqui para o escritório sem um mínimo de conhecimento em tributário? Vamos aprender, então vamos fazer curso, vamos nos preparar, vamos fazer uma pós. Não tem pós, não tem curso, não tem nada. Mas eu quero trabalhar com você. Não é por aí. Aí até essa semana, que eu vi vários e-mails nesse sentido, eu falei, poxa, por que a pessoa faz isso? Poxa, não é por aí. E aí eu comentei com o meu marido, que é meu sócio, e aí ele falou assim, mas você fez isso? Eu falei, eu fiz isso? Quando? Aí ele falou, quando você foi buscar seu primeiro emprego, você nunca tinha estudado tributário, e é verdade, a vaga era para tributário, e você falou para o empregador que você estudava tributário, e que ele te perguntou por quem você estudava, você olhou para a prateleira, e é verdade isso, e falou, estudo pelo Paulo de Barros Carvalho. Gente, na época eu não conhecia o professor Paulo de Barros. Eu estava ali no primeiro ano de faculdade. Eu não tinha tido tributário. Vou ser bem sincera com vocês. Eu nem sabia com que trabalhava o direito tributário.
mas eu queria aquela vaga de estágio para mim. Eu queria trabalhar naquele escritório. E aí, quando eu fiz a entrevista, eu não falei pro empregador, eu quero aprender com vocês que vocês são os melhores. Não. Eu falei que eu sabia tributário, em que pese eu não tinha tido ainda na faculdade, que eu estudava muito e que eu tinha certeza, olha a diferença, e que eu tinha certeza que, aliado ao meu estudo e a prática que aquele escritório poderia me proporcionar, eu seria uma excelente tributarista. Foi isso que eu falei. E aí o advogado falou, mas você estuda tributário mesmo sem ter tido ainda na faculdade? Eu falei, sim. Ele então perguntou, estuda por onde? Qual é a sua doutrina de referência? Eu olhei para a prateleira dele e vi vários livros do Paulo de Barros Carvalho. Eu falei, pelo Paulo de Barros Carvalho. Nunca tinha lido um livro. Aí ele falou assim, então eu vou fazer uma prova. Isso era uma quinta-feira, minha entrevista. Fazemos uma prova na segunda-feira para você me mostrar teu conhecimento. A prova vai ser sobre a corrente do professor Paulo de Barros Carvalho. A hora que eu saí do escritório, o que eu fiz? Fui à livraria e comprei o livro. E li o livro, menos de uma semana. Li o livro, li várias vezes, fiz resumo, fiz tudo. Fiz a prova, fui muito bem, fui contratada. Percebem a diferença? Aí a Iris acabou de colocar aqui. É a mesma coisa você falar, imagine você falar para o teu cliente, não, eu não sei muito tributário na faculdade, eu não dei muita importância, mas vai ser bom eu pegar teu caso que eu vou aprender tributário. Qual é o cliente que vai te entregar na casa, gente? Não vai. Então o que você vai fazer? Tem uma situação que você não sabe. É o que eu faço às vezes, né? O cliente me pergunta tal coisa, eu falo, isso tem uma divergência, eu preciso analisar com mais calma, com mais tranquilidade e em seguida eu te ligo pra gente conversar. Eu não falo, eu não sei, eu nunca fiz isso. Mas isso gera, no mesmo momento, em seguida, eu procuro, faço e aí eu tenho conhecimento e aí sim. Eu acho que até me perguntaram, até tenho que gravar os videozinhos que eu fiz uma caixinha aberta, né? Das pessoas me perguntando como é que é. E às vezes para uma reunião. Para uma reunião você tem que estudar o cliente. Tem que estudar a área de atuação daquele cliente. Para você ir preparado. Pode surgir uma pergunta que você não conheça? Pode surgir. Mas a partir do momento que você se prepara, eu nunca fui para uma reunião sem estar preparada, tá? Então, quando eu vou para uma reunião, eu estudo sobre a atividade do cliente, eu faço um mapa, inclusive, das ações que eles já têm, para verificar o que eu posso propor para eles. E aí, quando eu faço a reunião, eu falo, eu vi que vocês já entraram com a ação tal, sobre a tese tal, sobre isso, sobre aquilo. Mas eu percebi que vocês ainda não ingressaram com uma demanda que a gente pode reduzir aqui o seu PIS e a COFINS. Eu vou dizendo para eles. Isso gera confiança. É da mesma forma vocês que querem começar a trabalhar com direito tributário. Ninguém precisa saber que você nunca fez aquilo. Mas não se atreva a fazer sem ter o conhecimento. Porque aí é falta de responsabilidade da sua parte. Você tem que ser corajoso para enfrentar. Mas desde que você tenha o conhecimento. Então, tá preparado? Tá fazendo curso? Ouviu falar? E é por isso que eu falo, tem que fazer curso, gente. Tem que fazer curso, tem que fazer muito curso. Tá? Porque é em razão desse aprendizado que você vai estar preparado para a advocacia. E percebam, às vezes numa simples aula você vai ter ali o caso que é da tua reunião do dia seguinte. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Eu até hoje não parei de estudar. Até hoje eu compro diversos livros. Hoje eu estou falando bastante do meu marido aqui nessa live. Meu marido é um grande estudioso, é um grande advogado, tá? Ele com certeza é um dos melhores no Brasil na área dele, que é direito penal, tá? E não é porque é meu marido que eu tô falando isso, não é de forma reconhecida realmente. E ele estuda
muito. E aí ele olha pra mim e fala assim, meu Deus, eu achava que eu estudava muito, mas você estuda demais, demais. Ele chegou até a perguntar pra mim uma vez por que eu tava fazendo doutorado. Ele falou assim, poxa, você nem precisa, você já passou dessa fase. Eu falei, eu faço porque eu aprendo. E quanto mais eu souber, mais eu estarei preparada para atender os nossos clientes. Então, o estudo é, assim, é realmente o que pode mudar a sua vida. Eu fiz doutorado ano passado. Esse ano eu já estou fazendo alguns cursos. Hoje eu não faço mais curso na área de direito, tá? Mas de direito tributário, né? Mas eu tenho feito e estou até buscando, né? A loucura, a pessoa é maluca, um mestrado em outra área, que não é direito tributário, mas justamente para ajudar aqui no escritório, ajudar com meus clientes. Curso de contabilidade, já perdi as contas de quantos eu fiz e tô fazendo outro. Por quê? Porque é importante. Ah, mas você quer ser contadora? Não, eu sou muito feliz sendo tributarista. Ah, como é que eu vou cobrar o contador sem saber o que eu tenho que cobrar? Como é que eu vou conversar com o contador sem saber o que eu tenho que cobrar dele? Né? Então, assim, eu acho essencial fazer. Tanto que o meu mestrado foi em Direito Empresarial e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não fiz o meu mestrado em Direito Tributário, meu doutorado é em Direito Tributário, porque eu quis fazer, claro, né, com o grande mestre, o professor Paulo de Barros. Então, gente, é isso, tá? O fato de você nunca ter feito estágio, nunca ter tido experiência no direito tributário, ele não te impede de você ser um tributarista referência. O que impede é a inércia, é você não sair do lugar, tá? Então, assim, aprimore-se, tá? Então, gente, aqui tá o meu convite, tá? Para vocês participarem da nossa comunidade tributarista. Vai ser a primeira comunidade tributarista que esse é o meu papel, eu quero ajudar. Eu já ajudei tanta gente a passar no exame de OAB, segunda fase. Eu acreditava que essa era a minha missão, tá? Por isso que eu nunca parei de dar aula para a segunda fase. Até a minha equipe, até aqui no escritório, o pessoal fala, poxa, você sabe que um dia você vai ter que parar, porque a rotina ela é muito pesada. Então, aqui no escritório hoje, por exemplo, hoje, né? Hoje eu digo o meu presente. Eu trabalho o dia todo em função do escritório. Muitas vezes trabalho à noite, final de semana. E o tempo que eu tenho para gravar as aulas é o tempo, o horário do almoço, que aí eu diminuo o meu horário de almoço para eu poder gravar, ou final do expediente, que quem é autônomo, na verdade, nunca tem um final do expediente. Mas aí eu separo lá 7 horas, 8 horas, gravo 1, 2 horas e depois volto a trabalhar, tá? Mas, assim, eu não consigo parar de dar aula de OAB segunda fase, porque eu quero ajudar as pessoas a passarem nessa prova. E hoje eu tenho um segundo propósito. Eu quero ajudar. Talvez seja pelo amor que eu tenho aos meus alunos de OAB segunda fase. Eu quero ajudar todos aqueles que querem ingressar na carreira tributária. E eu acredito que eu consigo, passando as minhas experiências, passando o que já deu errado para mim, o que deu muito certo e, sobretudo, aqui o nosso dia a dia de advogado tributarista, tá? Como trabalhar com isso. E repito, o fato de você nunca ter tido estágio, ter feito estágio nessa área ou ter tido experiência, isso não pode ser limitante para você, porque isso não quer dizer nada. Agora, falta de conhecimento, aí sim. Não queira entrar no escritório dizendo, eu vim aqui para aprender tributário. As pessoas não têm esse tempo para te ensinar. Agora, você pode falar diferente. Eu estudo muito tributário e eu tenho certeza que aqui eu vou aprender muito mais. Aí é legal. Aí é legal de falar. Aí a gente fica feliz,
Porque também você não pode ser arrogante. Não preciso mais, eu estudo tanto que eu nem preciso. Não é isso, tá? Mas ter o conhecimento, na hora de você mostrar teu currículo, você mostrar que fez vários cursos, isso chama atenção. Aí você já olha para aquela pessoa e vê, poxa, aquela pessoa tá empenhada. Eu tenho o caso de alguns alunos que comentam comigo, ex-alunos, né? Que falam, Josi, às vezes eu comento que eu fui sua aluna. Aí a pessoa fala, você foi aluna de Josiane, né? Poxa, e aí acaba contratando. Eu achei super legal isso. E aí eu acabo percebendo que eu faço mais ou menos isso aqui no meu escritório. Por quê? Porque eu sei que fez o curso, fez ali, estudou as aulas, as petições, que sabe peticionar. Porque a gente não tá de brincadeira. Mas por quê? Porque fez um curso. Mas você só contrata quem fez curso com você? Não, mas eu só contrato quem tem conteúdo, quem fez cursos, quem tem ali o conteúdo, o conhecimento em direito tributário. Certo? Queridos, ficamos por aqui então hoje. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Então, na Masterclass eu vou te ensinar como é que você aprende uma tese tributária, como é que você trabalha com essa tese tributária. E também, se você quiser atuar na parte de advogado dos municípios, como é que você deve chegar? Como é que você vai bater de porta em porta? Hoje eu recebi uma mensagem de um advogado que falou, poxa, Josi, eu tô batendo de porta em porta e não tá dando certo. Vai dar. O que não espere que dê certo é você ficar sentado esperando o cliente bater no seu escritório. Continue batendo de porta em porta, mas eu vou te ensinar como faz isso, porque as pessoas têm que te olhar com valor. Guardem isso. Você tem que dar o seu devido valor. E para que te tratam com valor, é você que tem que dizer, em primeiro lugar, qual é o seu valor. Certo? Um beijo grande e até mais.